Olá, que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com seu coração do começo ao fim. Você já imaginou o que acontece quando duas pessoas de mundos completamente diferentes se encontram? Quando um olhar muda tudo? Quando o amor bate na porta, mas o medo insiste em trancar? Pois é sobre isso que vamos falar hoje. Uma faxineira de 24 anos, pura e sonhadora, e um milionário de 36, marcado pela dor do passado. Destinos que se cruzam de um jeito que ninguém esperava. E quando os sentimentos vêm à tona, bem, as coisas nunca mais serão as mesmas. Se você gosta de histórias reais, que emocionam e fazem a gente acreditar que vale a pena arriscar o coração, fica comigo até o final. E não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Me conta nos comentários. O que você está fazendo agora enquanto me escuta? Está descansando depois de um dia corrido? Preparando algo para comer? Escreve aí, adoro saber de você. Então vamos lá. Nossa história começa assim. Adriana Costa tinha apenas 24 anos, mas já carregava nos ombros um peso que muita gente mais velha não conhecia. Ela acordava todos os dias às 5:30 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e a cidade começava a despertar aos poucos. O despertador tocava com aquele barulho irritante, mas ela nunca precisava apertar o botão de repetir. Seus olhos abriam no primeiro toque, como se o corpo já estivesse acostumado com a rotina que se repetia há anos. Adriana se levantava devagar, os pés tocando o chão frio do apartamento pequeno onde morava sozinha, e ia direto para o banheiro. A água gelada do chuveiro a acordava de vez, e ela se vestia com roupas simples, confortáveis, próprias para o trabalho que fazia. Calça jeans, blusa de manga comprida, tênis gastos, mas limpos. Nada de luxo, mas tudo escolhido com cuidado, porque Adriana sempre foi assim, cuidadosa, atenta aos detalhes, mesmo nos dias mais difíceis. O apartamento onde ela morava ficava em um bairro afastado do centro, um daqueles lugares onde as casas são coladas umas nas outras e todo mundo conhece todo mundo. Era pequeno, apenas um quarto, uma sala que também servia de cozinha e um banheiro minúsculo. Mas Adriana mantinha tudo organizado, limpo, cada coisa no seu lugar. As paredes eram brancas, sem muita decoração. Só alguns porta-retratos com fotos antigas dos pais dela, que já tinham partido há 6 anos. Às vezes, quando o silêncio da manhã era grande demais, Adriana olhava para aquelas fotos e sentia um aperto no peito. Mas ela aprendeu a conviver com a dor, a transformar a saudade em força para continuar. Porque era isso que seus pais iam querer, ela tinha certeza. Eles iam querer que ela seguisse em frente, que construísse uma vida, mesmo sem eles por perto. Depois de se arrumar, Adriana ia para a cozinha e preparava um café simples, pão com manteiga, às vezes um pedaço de queijo quando tinha. Nada de muito elaborado, mas era o suficiente para dar energia até a hora do almoço. Ela comia sozinha, sentada à pequena mesa de 2 lugares, e olhava pela janela que dava para a rua. Lá fora via os vizinhos saindo para trabalhar, crianças indo para a escola, o movimento típico de uma manhã de dia de semana. E enquanto mastigava o pão, Adriana pensava no dia que tinha pela frente. 2 casas para limpar naquele dia, uma de manhã e outra à tarde. Depois voltaria para casa cansada, tomaria banho, jantaria algo rápido e talvez lesse um pouco antes de dormir. Era sempre assim, todos os dias iguais, ou quase iguais. Mas Adriana não reclamava. Ela sabia que podia ser pior. Havia perdido os pais jovem demais, em um acidente de carro que ninguém esperava. Na época, ela estava no 1º ano da faculdade de letras, um sonho que acalentava desde pequena. Sempre amou ler, escrever, se perder nas palavras. Mas quando o acidente aconteceu, tudo mudou. Não tinha dinheiro para continuar estudando, não tinha ninguém para ajudar. Então, Adriana trancou a matrícula e foi trabalhar. Começou como faxineira, porque era o que conseguiu na época, e continuou porque descobriu que era boa nisso. As patroas sempre elogiavam o trabalho dela, diziam que ela tinha mão de ouro, que deixava tudo brilhando, e Adriana se orgulhava disso. Não era a vida que tinha sonhado,
mas era uma vida honesta, digna, construída com o próprio esforço. Às 7 horas, Adriana saía de casa e pegava o ônibus que a levava até o bairro onde ficava a primeira casa do dia. Durante o trajeto, ela colocava os fones de ouvido e escutava música, ou às vezes apenas ficava olhando pela janela, vendo a cidade passar. Gostava de observar as pessoas, imaginar as vidas que elas levavam, os sonhos que tinham. Era um jeito de se distrair, de não ficar presa apenas na própria realidade. Porque, no fundo, Adriana ainda sonhava. Sonhava em voltar a estudar um dia, em ser professora, em ter uma vida diferente. Mas eram sonhos que ela guardava bem no fundo do coração, como se tivesse medo de que, falando sobre eles em voz alta, eles pudessem desaparecer. A primeira casa onde trabalhou naquele dia era grande, cheia de cômodos, e pertencia a uma família com 3 filhos pequenos. As crianças deixavam brinquedos espalhados por todo lado, e Adriana passava horas organizando, limpando, esfregando o chão até que ficasse impecável. A dona da casa era uma mulher simpática, mas sempre ocupada demais para conversar muito. Pagava bem, era pontual e tratava a Adriana com educação. Era o tipo de trabalho tranquilo, sem grandes complicações. Adriana terminava por volta do meio-dia, se despedia e seguia para a segunda casa do dia. À tarde o trabalho era parecido, mas em outro bairro, outra casa, outra família. E assim, os dias de Adriana iam passando, um atrás do outro, numa rotina que era ao mesmo tempo cansativa e reconfortante, porque pelo menos ela tinha um propósito, tinha contas para pagar, um teto sobre a cabeça, comida na mesa. E isso já era mais do que muita gente tinha. Quando a noite chegava e Adriana finalmente voltava para casa, o cansaço batia forte. Ela tomava um banho demorado, deixando a água quente relaxar os músculos doloridos, e depois vestia um pijama velho, mas confortável. Jantava algo simples, geralmente sobras do almoço que tinha preparado no domingo, e então se permitia um momento só dela. Pegava um dos livros que guardava numa prateleira improvisada na sala, livros que tinha comprado em sebos ou ganhado de patroas ao longo dos anos, e lia. Era nesses momentos que Adriana se sentia mais viva, mais ela mesma. As palavras a levavam para outros lugares, outras vidas, outros tempos. E por algumas horas ela conseguia esquecer o cansaço, a solidão, a sensação de que a vida estava passando rápido demais. Às vezes, antes de dormir, Adriana abria a gaveta da mesinha de cabeceira e olhava os cadernos antigos da faculdade. Folheava as páginas com anotações que tinha feito anos atrás sobre literatura, sobre gramática, sobre tudo que tinha aprendido naquele curto período em que foi estudante. E um aperto apertava seu peito. Saudade do que podia ter sido, do que ainda sonhava ser. Mas então ela fechava o caderno, guardava de volta na gaveta e se deitava. Amanhã seria outro dia igual. Mais casas para limpar, mais ônibus para pegar, mais horas de trabalho. E Adriana ia encarar tudo isso com a mesma dignidade de sempre, porque era assim que tinha aprendido a viver. Um dia de cada vez, sem reclamar, sem desistir. Ela era sozinha, sim, mas não estava perdida. Sabia quem era, sabia do que era capaz, e guardava bem escondida a esperança de que um dia as coisas podiam mudar. Talvez não logo, talvez não do jeito que imaginava, mas podia mudar. E enquanto essa esperança existisse, Adriana continuaria acordando às 5:30 da manhã, continuaria pegando o ônibus, continuaria limpando casas com o mesmo cuidado de sempre, porque era isso que ela sabia fazer. Era isso que a mantinha de pé. Rafael Almeida tinha 36 anos e uma vida que muita gente invejava, pelo menos de fora. Ele era dono de uma empresa de tecnologia que herdou do pai, uma empresa grande, com escritórios em 3 estados e contratos com clientes importantes. Dinheiro nunca foi problema para Rafael. Ele morava em uma cobertura no bairro mais nobre da cidade, dirigia carros importados, usava roupas caras. Mas se alguém olhasse nos olhos dele, ia perceber que faltava algo. Uma luz, um brilho, alguma coisa que indicasse que ele estava realmente vivendo e não apenas existindo, porque era isso que Rafael fazia nos últimos 5 anos. Existia,
Acordava, ia para o escritório, passava o dia inteiro em reuniões e resolvendo problemas, voltava para casa tarde da noite e repetia tudo no dia seguinte. Fim de semana era mais do mesmo, só que trabalhando de casa. Não tinha amigos próximos, não saía para se divertir, não se permitia nada além do trabalho. E a razão para isso tinha nome e rosto. Juliana. Juliana tinha sido a noiva de Rafael, a mulher que ele tinha certeza que ia passar a vida inteira ao lado. Eles tinham se conhecido na faculdade, namoraram por 6 anos, noivaram e estavam a apenas 3 semanas do casamento quando aconteceu. Um acidente. Juliana voltava de uma despedida de solteira quando o carro onde ela estava bateu de frente com um caminhão. Ela morreu na hora, junto com 2 amigas. Rafael recebeu a notícia por telefone tarde da noite e sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dos pés dele. Nos meses que se seguiram, ele tentou continuar, tentou fingir que estava bem, mas não estava. A dor era grande demais, a culpa também, porque ele não conseguia parar de pensar que se tivesse insistido para ela não ir naquela noite, talvez ela ainda estivesse viva. E então Rafael fez o que achou que era melhor. Fechou o coração. Decidiu que não ia mais se permitir sentir nada por ninguém, porque assim não ia sofrer de novo. Nos anos que se passaram, Rafael teve alguns relacionamentos, se é que dava para chamar daquele jeito. Mulheres que apareciam na vida dele ficavam algumas semanas e iam embora quando percebiam que ele não ia se entregar de verdade. Ele era educado, pagava jantares caros, levava para viagens, mas nunca deixava ninguém chegar perto demais. E as mulheres percebiam. Percebiam que ele estava ali no corpo, mas a mente e o coração estavam em outro lugar. Então desistiam. E Rafael nem se importava. Preferia assim, sozinho, mas seguro. A cobertura onde ele morava era enorme, moderna, cheia de vidro e aço, com uma vista incrível da cidade. Mas era vazia. Não tinha vida, não tinha calor. Os móveis eram bonitos, caros, mas pareciam de mostruário. Nada ali indicava que alguém realmente morava naquele lugar. Não tinha fotos nas paredes, não tinha plantas, não tinha nada que trouxesse personalidade ao espaço. E Rafael gostava assim. Quanto menos coisas, menos lembranças. Quanto menos lembranças, menos dor. Mas, recentemente, a faxineira que limpava a cobertura dele há 2 anos pediu demissão. Ela ia se mudar para outro estado, e Rafael ficou sem ninguém para cuidar do lugar. No começo ele pensou em deixar assim mesmo, afinal ele quase não sujava nada. Passava tão pouco tempo em casa que mal dava para perceber que alguém morava ali. Mas a irmã dele, Beatriz, insistiu que ele precisava de alguém. Disse que a casa estava juntando poeira, que ele não podia viver daquele jeito. E como Rafael não tinha paciência para discutir, acabou concordando. Ligou para uma agência, pediu para mandarem alguém e esqueceu do assunto. Foi numa segunda-feira de manhã que a campainha da cobertura tocou. Rafael estava trabalhando no escritório que tinha montado em um dos quartos, mexendo em planilhas e respondendo e-mails, quando ouviu o som. Ele levantou, irritado com a interrupção, e foi até a porta. Quando abriu, ficou parado por alguns segundos, apenas olhando. Do outro lado estava uma moça jovem, de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, olhos cor-de-mel que pareciam enormes no rosto delicado. Ela usava calça jeans, uma blusa simples de manga comprida e carregava uma sacola com produtos de limpeza. Estava nervosa. Dava para perceber pelo jeito que mordia o lábio inferior e evitava olhar diretamente para ele. Bom dia. Eu sou Adriana, da agência. Vim para fazer a limpeza, ela disse, e a voz era suave, quase tímida. Rafael demorou um pouco para responder, porque por algum motivo que ele não entendia, ficou sem palavras por um instante, mas então se recuperou. Abriu espaço para ela entrar e disse: Bom dia, pode entrar. A casa é grande, então vai levar um tempo. Qualquer coisa que precisar é só me chamar. Vou estar trabalhando no escritório. Adriana entrou devagar, os olhos percorrendo o lugar com cuidado, e Rafael reparou como ela parecia pequena naquele espaço enorme. Ele explicou rapidamente onde ficava cada cômodo, onde estavam os produtos de limpeza que a antiga faxineira deixou, e então voltou para o escritório. Mas pela primeira vez em muito tempo,
Rafael não conseguiu se concentrar no trabalho. Ficava ouvindo os sons que vinham da sala, o barulho do aspirador, da água correndo, e sem entender direito o porquê, levantou algumas vezes, só para ver o que ela estava fazendo. Adriana trabalhava com um cuidado que impressionava. Não era só limpar por limpar. Ela ajeitava os objetos com delicadeza. Passava a mão nas superfícies, para ter certeza que estava tudo brilhando. Organizava as almofadas do sofá como se estivesse arrumando a própria casa. E Rafael ficou observando, escondido na porta do escritório, sem que ela percebesse. Havia algo nela, uma suavidade, uma atenção aos detalhes, que o fez sentir uma coisa estranha no peito. Algo que ele não sentia há muito tempo. No meio da tarde, Rafael saiu do escritório para pegar água na cozinha e encontrou Adriana limpando a bancada. Ela se assustou quando o viu, deixou cair o pano que estava usando e se abaixou rápido para pegar. Mas no movimento, acabou esbarrando em um copo que estava na beirada da pia, e o copo caiu no chão, se quebrando em vários pedaços. Adriana ficou pálida, os olhos arregalados de susto. Eu sinto muito mesmo. Eu vou pagar pelo copo, eu juro, foi sem querer, Ela começou a falar rápido, a voz tremendo, e se abaixou para pegar os cacos de vidro com as próprias mãos. Para, Rafael disse, e sem pensar segurou o pulso dela antes que ela se cortasse. Não pega com a mão, você vai se machucar, deixa que eu limpo isso. Adriana olhou para ele surpresa, e então para a mão dele segurando o pulso dela. Rafael percebeu o que tinha feito e soltou rápido, dando um passo para trás. Mas o toque, mesmo breve, deixou uma sensação estranha na pele dele, como se tivesse tomado um choque pequeno, daqueles que assustam, mas não machucam. Não precisa pagar nada. É só um copo, eu tenho vários. E foi um acidente, acontece, Rafael disse, tentando parecer tranquilo, e foi buscar uma vassoura. Adriana ficou parada, ainda com o rosto corado de vergonha, e murmurou um agradecimento baixinho. Rafael varreu os cacos, jogou no lixo e então olhou para ela. Ela estava com os olhos marejados, claramente tentando não chorar, e algo dentro dele se apertou. Está tudo bem, de verdade. Não precisa ficar assim. Não aconteceu nada grave, ele disse, e pela primeira vez em anos, Rafael sorriu. Não foi um sorriso grande, mas foi genuíno. E Adriana, vendo aquilo, pareceu se acalmar um pouco. Ela respirou fundo, assentiu e voltou ao trabalho. Quando ela terminou e foi embora, já no final da tarde, Rafael ficou sozinho na cobertura limpa, silenciosa. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio o incomodou. Ele ficou pensando na moça de olhos cor de mel, no jeito delicado que ela tinha de fazer as coisas, na voz suave, no sorriso tímido que ela deu quando foi embora, e agradeceu pelo trabalho. E Rafael percebeu, com um misto de surpresa e medo, que estava esperando a próxima segunda-feira chegar, esperando para vê-la de novo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova para Rafael, uma rotina que ele não esperava, mas que aos poucos foi se acostumando. Adriana vinha 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, sempre pontual, sempre com aquele jeito cuidadoso de fazer as coisas. E Rafael, que antes mal ficava em casa durante o dia, começou a encontrar motivos para trabalhar da cobertura justamente nos dias que ela aparecia. Dizia para si mesmo que era coincidência, que tinha reuniões que podiam ser feitas por videochamada, que era mais prático ficar ali do que ir até o escritório. Mas no fundo, ele sabia que estava mentindo para si mesmo. A verdade é que ele queria estar perto dela, mesmo que fosse apenas no mesmo espaço, mesmo que não conversassem muito. No começo, as interações entre eles eram breves, quase formais. Rafael oferecia um bom dia quando ela chegava, perguntava se ela precisava de alguma coisa e depois se trancava no escritório. Adriana respondia com educação, sempre tímida, sempre evitando incomodar. Mas com o passar dos dias, pequenas conversas começaram a surgir. Coisas simples como comentários sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre como a cidade estava cada vez mais cheia. E Rafael percebeu que gostava daqueles momentos. Gostava da voz dela, do jeito que ela escolhia as palavras com cuidado. Como se tivesse medo de dizer algo errado. Uma quinta-feira,
Rafael estava na sala mexendo no notebook quando reparou que Adriana tinha parado em frente à estante de livros. Ela olhava os títulos com atenção, a cabeça levemente inclinada, e havia algo no rosto dela que parecia saudade. Curiosidade tomou conta dele, e Rafael se levantou, foi até onde ela estava. Você gosta de ler? Ele perguntou, e Adriana se assustou virando rápido para ele. Desculpa, eu não estava mexendo em nada, só olhando mesmo, ela disse nervosa. Eu sei, não tem problema. Pode olhar à vontade, Rafael respondeu, e então repetiu. Você gosta de ler? Adriana hesitou, mas depois assentiu. Gosto, sempre gostei. Quando eu era mais nova, eu lia muito. Sonhava em estudar letras, em ser professora, mas a vida mudou, e eu tive que parar. Havia tristeza na voz dela, uma tristeza que Rafael reconheceu porque já tinha sentido algo parecido. A sensação de ter que abrir mão de um sonho, de ver a vida tomar um rumo diferente do que tinha planejado. Ele olhou para a estante, pegou um livro que estava ali há meses, sem que ninguém tocasse, e estendeu para ela. Leva esse. Se quiser, claro. Eu já li e está só juntando poeira aqui, ele disse. Adriana olhou para o livro como se fosse algo precioso, os dedos tocando a capa com cuidado. Eu não posso aceitar. É seu e... Eu quero que você leve, de verdade. E depois você me conta o que achou. Rafael insistiu e algo no jeito que ele falou fez Adriana aceitar. Obrigada. Obrigada mesmo, ela disse. E o sorriso que deu foi o primeiro sorriso verdadeiro que Rafael viu no rosto dela. E aquele sorriso fez algo estranho acontecer dentro dele, algo que ele não conseguia nomear, mas que o deixou pensando no assunto o resto do dia. Na semana seguinte, quando Adriana voltou, ela trouxe o livro de volta. Rafael estava na cozinha tomando café quando ela chegou, e antes mesmo de começar a trabalhar, ela foi até ele. Eu terminei. Foi lindo, obrigada por me emprestar, ela disse estendendo o livro. Você leu tudo em uma semana? Rafael perguntou surpreso. Eu leio à noite antes de dormir. É o momento do dia que eu mais gosto, Adriana explicou, e havia algo tão sincero na voz dela que Rafael sentiu vontade de saber mais. Vontade de entender quem era aquela moça, o que ela pensava, o que ela sonhava. Fica com o livro. Eu não vou ler de novo mesmo, ele disse, mas Adriana balançou a cabeça. Não posso. Já foi muito gentil me emprestar, mas obrigada de coração. Rafael não insistiu, mas naquela mesma tarde, enquanto Adriana limpava a sala, ele deixou outro livro em cima da mesa da cozinha com um bilhete pequeno que dizia apenas para ler à noite. E quando ela viu, os olhos dela brilharam de um jeito que fez o peito de Rafael apertar. Os dias foram passando, e as conversas entre eles foram ficando mais longas. Rafael começou a fazer perguntas. Perguntas simples sobre a vida dela, sobre o que ela gostava de fazer nos dias de folga, sobre onde ela morava. E Adriana, aos poucos, foi se abrindo. Contou que morava sozinha, que perdia tempo lendo ou assistindo filmes antigos, que gostava de cozinhar mesmo que fosse só para ela. E Rafael ouvia tudo com atenção, guardando cada detalhe como se fosse importante. Um dia estava chovendo forte quando Adriana terminou o trabalho. Ela olhou pela janela e suspirou, claramente preocupada em como ia voltar para casa debaixo daquela tempestade. Rafael, que estava por perto, não pensou duas vezes. Fica até a chuva passar. Não faz sentido você sair agora e se molhar toda, ele disse. Adriana hesitou. Eu não quero atrapalhar. O senhor deve ter coisas para fazer e... Para de me chamar de senhor. Me chama de Rafael. E você não está atrapalhando. Eu ia fazer um chá agora, quer um também? E foi assim que eles acabaram sentados na sala, cada um com uma xícara de chá nas mãos, ouvindo o barulho da chuva lá fora. A princípio, ficaram em silêncio, mas então Rafael perguntou sobre os livros que ela tinha lido. E Adriana começou a falar. Ela falou sobre os autores que gostava, sobre as histórias que a marcaram, sobre como a leitura sempre foi uma fuga para ela. E Rafael ouvia fascinado, porque fazia tanto tempo que ele não tinha uma conversa de verdade com alguém, uma conversa que não fosse sobre trabalho ou negócios. Você devia voltar a estudar, Rafael disse em determinado momento,
e Adriana deu um sorriso triste. Não tenho como. Faculdade custa caro e eu preciso trabalhar. Mas quem sabe um dia, né? A gente nunca sabe o que o futuro guarda. Rafael quis dizer que ele podia ajudar, que podia pagar a faculdade dela, mas se segurou. Sabia que seria invasivo, que ela ia recusar, que ia se sentir desconfortável. Então apenas assentiu, e ficou pensando em como era injusto que alguém como ela, com tanto potencial, tivesse que abrir mão dos sonhos por falta de dinheiro. Quando a chuva parou, Rafael ofereceu carona e dessa vez Adriana aceitou. No carro, eles conversaram sobre músicas, sobre lugares que gostavam na cidade, sobre coisas pequenas e sem importância. Mas para Rafael, tudo tinha importância. Cada palavra que ela dizia, cada sorriso que ela dava, cada olhar que trocavam. Tudo isso estava se gravando na memória dele de um jeito que ele não conseguia controlar. Quando chegaram no prédio onde Adriana morava, ela agradeceu pela carona e antes de sair do carro virou para ele e disse: "Você é muito gentil, Rafael. Obrigada por tudo." E Rafael ficou ali, parado, vendo ela entrar no prédio e sentindo algo que não sentia há anos. Uma vontade de sorrir, uma leveza no peito, uma sensação de que talvez a vida pudesse ser mais do que apenas trabalho e solidão. E isso, ao mesmo tempo, o deixava feliz e com medo. Porque ele tinha jurado para si mesmo que não ia se permitir sentir nada por ninguém nunca mais. Mas estava acontecendo, estava sentindo, e não sabia o que fazer com isso. Nas semanas seguintes, Rafael começou a deixar pequenos presentes para Adriana. Um chocolate fino que tinha sobrado de uma reunião. Um livro novo que ele tinha comprado por engano. Uma vez, até uma caneca bonita que ele disse que não ia usar. E Adriana aceitava tudo com um misto de surpresa e gratidão, sempre dizendo que ele não precisava, mas sempre com um sorriso no rosto que fazia tudo valer a pena. E Rafael percebia que estava esperando pelos dias que ela vinha não apenas para vê-la, mas porque ela trazia vida para aquele lugar vazio. Trazia cor, trazia calor, trazia algo que ele não sabia que estava faltando até ela aparecer. O mês de maio chegou trazendo dias mais frios, e com ele uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Rafael e Adriana. Eles não eram mais apenas patrão e funcionária. Eram duas pessoas que se importavam uma com a outra, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir em voz alta. Rafael se pegava pensando nela nos dias que ela não ia à cobertura, imaginando o que ela estava fazendo, se estava bem, se estava com frio naquele apartamento pequeno que ela tinha mencionado uma vez. E Adriana, por sua vez, começou a perceber que os dias de trabalho na casa de Rafael eram os dias que ela mais esperava na semana. Não era só pelo ambiente agradável ou pelo pagamento pontual. Era por ele, pela forma como ele a tratava, como se ela fosse importante, como se o que ela pensava e sentia tivesse valor. Uma segunda-feira, Adriana chegou mais cedo que o normal. Rafael estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu a campainha tocar. Ele abriu a porta e notou imediatamente que havia algo diferente nela. Os olhos estavam um pouco inchados, como se ela tivesse chorado, e o sorriso que sempre dava ao cumprimentá-lo estava ausente. "Bom dia", ela disse baixinho, entrando devagar. "Bom dia. Está tudo bem?" Rafael perguntou, preocupado, e Adriana hesitou antes de responder. "Está sim, só uma noite difícil, mas está tudo bem", ela disse, tentando desviar o assunto, mas Rafael não deixou passar. "Quer conversar sobre isso? Eu estava justamente fazendo café. Podemos tomar junto antes de você começar", ele ofereceu, e Adriana olhou para ele com surpresa. "Eu não quero tomar seu tempo. O senhor, quer dizer, você deve ter trabalho e..." "Eu tenho tempo", Rafael interrompeu, e havia algo tão genuíno na voz dele que Adriana não conseguiu recusar. Eles se sentaram à mesa da cozinha e Rafael serviu café para os dois junto com pão quentinho que tinha comprado na padaria naquela manhã. Adriana pegou a xícara com as duas mãos, como se estivesse tentando se aquecer, e ficou em silêncio por alguns instantes. Rafael não pressionou, apenas esperou, bebendo o café dele e dando a ela o tempo que precisava. "Ontem foi aniversário dos meus pais. Quer dizer, ia ser se eles ainda estivessem aqui", Adriana finalmente disse, a voz baixa.
Faz 6 anos que eles se foram, mas tem dias que ainda dói como se fosse ontem, principalmente em datas assim. Rafael sentiu o peito apertar. Ele sabia o que era perder alguém. Sabia como as datas especiais podiam trazer tudo de volta com uma força que tirava o ar dos pulmões. Ele estendeu a mão devagar, colocou sobre a mão dela que estava na mesa e apertou de leve. Eu sinto muito. Sei como é. Perdi alguém importante também, há alguns anos. E você está certa. Tem dias que dói do mesmo jeito, como se o tempo não tivesse passado, ele disse, e Adriana olhou para ele com os olhos marejados. Como você faz para seguir em frente? Ela perguntou, e a pergunta pegou Rafael de surpresa. Eu não sei se eu segui em frente de verdade. Acho que eu só aprendi a viver com a falta. A acordar todo dia mesmo quando não quero, a fazer o que precisa ser feito mesmo quando parece que não faz sentido. E tem dias que é mais fácil, e tem dias que é mais difícil. Mas a gente vai levando, né? Porque é isso que eles iam querer. Que a gente continuasse, Rafael respondeu. E pela primeira vez em anos, ele estava falando sobre Juliana com alguém. Estava abrindo uma parte dele que tinha trancado há tanto tempo. Adriana assentiu, limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto e apertou a mão dele de volta. Obrigada por me escutar, por entender. Você é a primeira pessoa que realmente entende, sabe? E naquele momento, sentados na cozinha, com as mãos dadas sobre a mesa, Rafael sentiu uma conexão com ela que ia além de qualquer coisa que tinha sentido antes. Era como se as dores deles se reconhecessem, como se as almas deles estivessem falando uma com a outra em uma língua que só eles entendiam. Depois daquele dia, algo mudou entre eles. As barreiras caíram um pouco mais. Rafael começou a compartilhar coisas sobre a vida dele, sobre a pressão do trabalho, sobre como às vezes sentia que estava construindo um império, mas não tinha ninguém para dividir isso. E Adriana falava sobre os sonhos que ainda guardava, sobre como às vezes se sentia presa em uma vida que não era exatamente o que tinha imaginado, mas que estava tentando encontrar beleza nas pequenas coisas. Em uma das quintas-feiras, Rafael teve uma ideia. Ele tinha reparado que Adriana sempre levava marmita para o almoço e que ela comia sozinha, sentada na área de serviço, como se não merecesse usar a mesa da cozinha. Aquilo o incomodava. Então, naquele dia, ele preparou o almoço para os dois. Nada muito elaborado, apenas um macarrão com molho e salada, mas feito com cuidado. Quando Adriana foi pegar a marmita dela, encontrou Rafael na cozinha, com a mesa posta para 2 pessoas. O que é isso? Ela perguntou confusa. Almoço. Pensei que podíamos comer juntos hoje. Se você quiser, claro, Rafael disse, e havia um nervosismo nele que Adriana não estava acostumada a ver. Rafael, eu não posso. Você é meu patrão, e eu sou a faxineira. Não seria certo, ela disse, mas a voz dela não soava muito convencida. Esquece isso por hoje. Hoje somos só 2 pessoas que vão almoçar juntas. Por favor, ele pediu, e Adriana, depois de hesitar, concordou. O almoço foi mais gostoso do que qualquer comida cara que Rafael já tinha comido em restaurantes chiques. Eles conversaram sobre tudo e nada, riram de histórias bobas, e por algumas horas esqueceram das diferenças entre eles. Esqueceram que ele era rico e ela pobre. Esqueceram que ele morava em uma cobertura e ela em um apartamento pequeno. Eram apenas Rafael e Adriana, 2 pessoas que estavam gostando de estar na companhia uma da outra. Quando terminou a refeição, Adriana ajudou a lavar a louça, mesmo com Rafael dizendo que ela não precisava. Eles ficaram lado a lado na pia, e em determinado momento as mãos deles se tocaram embaixo da água. Foi só um segundo, um toque breve, mas foi o suficiente para fazer os 2 congelarem. Rafael olhou para ela, e Adriana olhou para ele, e havia tanta coisa não dita naquele olhar que o ar ao redor parecia pesado de tanta tensão. Adriana, Rafael começou, mas não conseguiu terminar a frase. Não sabia o que dizer. Não sabia se tinha o direito de dizer o que estava sentindo. Eu preciso voltar ao trabalho, Adriana disse rápido, se afastando da pia e secando as mãos no pano de prato com mais força do que o necessário. E Rafael percebeu que ela estava fugindo,
fugindo do que estava acontecendo entre eles, assim como ele também estava. Naquela noite, sozinho na cobertura, Rafael ficou olhando para o celular, para o número de Adriana que tinha conseguido através da agência quando ela começou a trabalhar para ele. Ele quis mandar uma mensagem, quis dizer que sentia falta dela, mesmo que ela tivesse saído de lá há poucas horas. Mas não mandou, porque tinha medo. Medo de estar sentindo demais, medo de estar iludindo a si mesmo, medo de se machucar de novo. E mais do que tudo, medo de machucar ela, porque Adriana merecia alguém melhor, alguém mais jovem, alguém que não carregasse tanto peso no passado. Ou pelo menos era isso que Rafael tentava se convencer, mesmo sabendo, no fundo, que estava mentindo para si mesmo. Porque a verdade é que ele estava se apaixonando por ela. E isso era ao mesmo tempo a coisa mais maravilhosa e a mais assustadora que tinha acontecido com ele em anos. A segunda semana de junho trouxe problemas que Rafael não esperava. A empresa estava negociando um contrato grande com um cliente internacional. Um contrato que podia mudar o rumo dos negócios para os próximos 5 anos. Rafael tinha trabalhado naquilo por meses, preparando propostas, fazendo reuniões, ajustando cada detalhe para que tudo saísse perfeito. Mas na quinta-feira anterior, recebeu a notícia de que o cliente tinha escolhido outra empresa. Meses de trabalho jogados fora, uma oportunidade imensa perdida. E pior, a concorrente que ganhou o contrato era comandada por um ex-sócio do pai dele, alguém que Rafael conhecia desde criança e que sempre teve uma rivalidade velada com a família Almeida. Rafael não dormiu direito nos dias que se seguiram. Ficava olhando para o teto, tentando entender onde tinha errado, o que podia ter feito diferente. A pressão estava grande, os investidores estavam cobrando resultados, e ele se sentia sufocado. Começou a trabalhar ainda mais horas, tentando compensar a perda, tentando provar que ainda era capaz. Mas quanto mais trabalhava, mais cansado ficava, e quanto mais cansado ficava, mais difícil era pensar com clareza. Na segunda-feira seguinte, quando Adriana chegou para trabalhar, ela percebeu de imediato que algo estava errado. Rafael estava na sala, sentado no sofá com o notebook no colo, mas não estava realmente trabalhando. Estava apenas olhando para a tela com os olhos perdidos, como se nem estivesse vendo o que tinha ali. Havia papéis espalhados pela mesa de centro, xícaras de café vazias empilhadas, e ele parecia que não tinha dormido direito. As roupas estavam amarrotadas, o cabelo despenteado, e havia uma sombra escura embaixo dos olhos dele. "Bom dia", Adriana disse suavemente, e Rafael se assustou, como se tivesse esquecido que ela ia aparecer naquele dia. "Bom dia. Desculpa a bagunça. Eu estava trabalhando", ele disse, e a voz saiu cansada, sem energia. Adriana colocou a bolsa de lado e foi até onde ele estava. Ela olhou para ele com preocupação e perguntou: "Você está bem?" Rafael ia dizer que sim. Ia fazer o que sempre fazia, fingir que estava tudo sob controle. Mas quando olhou para os olhos dela, para aquela preocupação genuína que via ali, algo dentro dele quebrou. Ele largou o notebook no sofá, passou as mãos pelo rosto e soltou um suspiro longo. Não estou bem", ele admitiu. E foi a primeira vez em anos que ele falava aquilo em voz alta para alguém. Adriana se sentou ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que ele soubesse que ela estava ali. "Quer falar sobre isso? Às vezes ajuda", ela disse. E Rafael falou. Contou sobre o contrato perdido, sobre a pressão que estava sentindo, sobre como às vezes tinha a sensação de que estava construindo um império enorme, mas para quê? Se no final do dia voltava para casa e não tinha ninguém para dividir as vitórias ou as derrotas. Falou sobre como estava cansado, tão cansado de fingir que estava tudo bem quando não estava. E Adriana escutou tudo, sem interromper, sem julgar, apenas oferecendo a presença dela como um conforto silencioso. Quando ele terminou de falar, ficaram em silêncio por alguns instantes. Então Adriana disse com a voz suave, mas firme: "Você sabe o que eu acho? Acho que você está medindo sua vida pelas coisas erradas.
Você tem uma empresa de sucesso, dinheiro, uma vida que muita gente invejaria, mas você não tem paz. E não adianta ter tudo isso se no final do dia você não consegue dormir direito, se não consegue olhar no espelho e gostar do que vê. Eu não entendo nada de negócios, mas eu sei de uma coisa. A vida é curta demais para a gente passar ela inteira correndo atrás de coisas que não vão fazer diferença quando a gente chegar no fim. Rafael olhou para ela, surpreso com a sabedoria daquelas palavras vindas de alguém tão jovem. E ele percebeu que ela estava certa. Que ele estava se matando por uma empresa, por contratos, por números em uma conta bancária, mas tinha esquecido de viver de verdade. Como você ficou tão sábia? Ele perguntou, e um pequeno sorriso apareceu no canto da boca dele. Eu não sou sábia. Eu só tive que aprender cedo demais que a gente não controla tudo na vida. Às vezes, as coisas ruins acontecem, e a gente não pode fazer nada, a não ser aceitar e seguir em frente. E às vezes as coisas boas também acontecem, mas a gente fica tão ocupado se preocupando que nem percebe, Adriana respondeu. Rafael ficou olhando para ela, para o rosto delicado, para os olhos cor de mel que pareciam enxergar partes dele que ele mesmo tinha esquecido que existiam. E sem pensar muito, sem se permitir questionar se era certo ou errado, ele estendeu a mão e segurou a mão dela. Adriana não puxou de volta, apenas entrelaçou os dedos nos dele, e ficaram assim, de mãos dadas, sentindo o calor um do outro. Obrigado. Por estar aqui, por me escutar. Você não faz ideia de quanto isso significa para mim, Rafael disse, e havia tanta emoção na voz dele que Adriana sentiu o coração apertar. Eu vou estar aqui sempre que você precisar, ela disse, e foi nesse momento que os olhos deles se encontraram de verdade. O ar ao redor ficou pesado, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear, mas que ambos sentiam. Rafael se inclinou devagar, tão devagar, que dava tempo para a Adriana se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Ficou ali, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. E quando os lábios dele estavam a poucos centímetros dos dela, quando ela já podia sentir a respiração dele misturada com a dela, Adriana fechou os olhos. Mas então, como se um alarme tivesse tocado dentro da cabeça dela, Adriana abriu os olhos de repente e se afastou. Levantou rápido do sofá, as mãos tremendo, o rosto corado. Eu preciso começar o trabalho. Está tarde, e eu tenho outra casa para limpar à tarde, ela disse rápido sem olhar para ele, e pegou os produtos de limpeza com uma pressa que deixava claro que estava fugindo. Rafael ficou sentado no sofá, a mão ainda suspensa no ar onde tinha estado segurando a dela, e sentiu uma mistura de frustração e culpa. Ele tinha ido longe demais, tinha cruzado uma linha que não devia ter cruzado. Adriana trabalhava para ele, dependia daquele emprego, e ele tinha colocado ela em uma situação desconfortável. Quis se levantar, quis pedir desculpas, mas achou que ia piorar as coisas. Então apenas ficou ali, vendo ela desaparecer na cozinha, ouvindo o som da água correndo e se sentindo o maior idiota do mundo. O resto da manhã passou em um silêncio desconfortável. Adriana trabalhou rápido, mais rápido do que o normal, como se estivesse tentando terminar logo para ir embora. E Rafael ficou no escritório, fingindo trabalhar, mas na verdade apenas olhando para a tela do computador sem ver nada, pensando no que tinha acontecido, no que quase tinha acontecido. Quando Adriana terminou, ela foi embora sem se despedir. Apenas pegou a bolsa e saiu, fechando a porta com um cuidado exagerado, como se tivesse medo de fazer barulho. E Rafael ficou sozinho na cobertura vazia, sentindo um vazio maior do que qualquer um que tinha sentido antes, porque agora ele sabia o que estava sentindo. Sabia que estava se apaixonando por ela, e sabia também que tinha estragado tudo. A semana que se seguiu foi uma das mais difíceis para Rafael. Ele ficou esperando a quinta-feira chegar, esperando ver Adriana de novo, com medo de que ela não aparecesse, de que tivesse pedido para a agência mandá-la para outra casa. Mas quando a quinta-feira chegou, ela apareceu. Tocou a campainha no horário de sempre, e quando Rafael abriu a porta,
Ela deu um sorriso pequeno, educado, mas que não chegava aos olhos. Bom dia, ela disse, e entrou sem esperar resposta. Rafael tentou conversar algumas vezes durante a manhã, tentou explicar, tentou pedir desculpas pelo que tinha acontecido na segunda-feira. Mas Adriana desviava, sempre arranjando uma desculpa para sair do cômodo onde ele estava, sempre ocupada demais para parar e ouvir. E Rafael entendeu a mensagem. Ela estava colocando distância, estava deixando claro que aquilo que quase tinha acontecido entre eles não podia acontecer. E ele precisava respeitar isso, mesmo que doesse. Mas respeitar não significava desistir. Rafael não conseguia parar de pensar nela, e quanto mais tentava se convencer de que precisava manter distância, mais percebe que era impossível. Então, decidiu tentar de outro jeito. Decidiu mostrar para ela que não tinha desistido, mas que ia fazer isso do jeito certo, com paciência, sem pressionar. Começou deixando pequenos recados, um bilhete junto com o livro novo que deixou na mesa da cozinha, para os momentos antes de dormir. Outro bilhete junto com um chocolate. Você merece coisas doces na vida. Eram mensagens simples, nada muito direto, mas que deixavam claro que ele estava pensando nela. E Adriana lia cada bilhete com o coração apertado, porque queria acreditar que aquilo podia ser real, mas ao mesmo tempo tinha tanto medo. 2 semanas depois do quase beijo, Rafael tomou coragem e fez um convite. Era uma sexta-feira à noite, e ele sabia que Adriana não trabalhava nos fins de semana. Mandou uma mensagem para o celular dela, algo que nunca tinha feito antes, e ficou olhando para a tela do celular, esperando a resposta como um adolescente nervoso. Adriana, sei que você deve estar cansada depois da semana, mas eu queria te convidar para jantar aqui na cobertura amanhã à noite. Nada formal, só um jantar entre amigos. Se você quiser, claro, sem pressão. A mensagem foi enviada, e Rafael ficou olhando para as 3 pontinhas que indicavam que ela estava digitando. Elas apareceram, desapareceram, apareceram de novo, e finalmente a resposta chegou. Rafael, eu não sei se é uma boa ideia. Ele digitou rápido. Eu sei que as coisas ficaram estranhas entre a gente, e a culpa é minha. Mas eu sinto sua falta. Sinto falta de conversar com você, de ouvir o que você pensa sobre as coisas. Por favor, só um jantar. Demorou alguns minutos para a resposta vir, mas quando veio, Rafael sentiu o peito aliviar. Está bem. A que horas? No sábado à noite, Rafael passou a tarde inteira preparando tudo. Ele cozinhou, algo que não fazia há anos, seguindo uma receita que a mãe dele costumava fazer quando ele era criança. Arrumou a mesa com cuidado, colocou velas, mas depois tirou porque achou que ia parecer muito romântico e não queria assustá-la. Trocou de roupa 3 vezes, tentando encontrar algo que fosse casual, mas não desleixado. E quando a campainha finalmente tocou, às 8 da noite, ele respirou fundo antes de abrir a porta. Adriana estava diferente. Usava um vestido simples, mas bonito, azul marinho, que chegava pouco abaixo dos joelhos. O cabelo estava solto, caindo em ondas suaves pelos ombros, e ela tinha passado um pouco de maquiagem, o suficiente para realçar os olhos cor de mel. Estava linda de um jeito que tirou o fôlego de Rafael por alguns segundos. Oi? Ela disse nervosa, as mãos segurando uma bolsa pequena com força. Oi, você está... linda, Rafael disse, e viu o rosto dela corar. Obrigada. Você também está bem, ela respondeu. E entrou devagar, olhando ao redor como se fosse a primeira vez que estava ali, mesmo tendo estado naquela cobertura dezenas de vezes. O jantar começou tenso, ambos claramente nervosos, tentando encontrar um jeito de voltar à naturalidade que tinham antes. Mas aos poucos, conforme a conversa fluía, conforme eles começavam a falar sobre livros, sobre músicas, sobre memórias da infância, a tensão foi diminuindo. Rafael contou histórias engraçadas sobre quando era criança e tentava escapar das aulas de piano que a mãe o obrigava a fazer. Adriana riu, uma risada genuína que encheu a cobertura de vida, e contou sobre como costumava inventar desculpas elaboradas para não ter que comer verduras quando era pequena. Eu dizia para minha mãe que era alérgica a brócolis. Inventei uma história inteira sobre como minha garganta fechava se eu comesse.
E ela acreditou por uns 2 anos, até me levar no médico e descobrir que eu estava mentindo. Adriana contou, ainda rindo da lembrança. O que ela fez quando descobriu? Rafael perguntou sorrindo. Me fez comer brócolis todo dia por 1 semana seguida como castigo. Eu nunca mais menti sobre comida depois disso, ela disse, e os dois riram juntos. Depois do jantar, eles foram para a sala e sentaram no sofá, cada um com uma taça de vinho na mão. A conversa foi ficando mais séria, mais profunda. Rafael falou sobre a perda da noiva, algo que tinha mencionado brevemente antes, mas agora entrou em detalhes. Falou sobre como tinha sido difícil, como tinha se culpado por anos, como tinha se fechado emocionalmente, porque era mais fácil do que arriscar sentir aquela dor de novo. E você? Nunca teve ninguém na vida? Rafael perguntou, e Adriana balançou a cabeça. Tive um namoradinho quando tinha 17 anos. Durou uns 3 meses e foi mais amizade do que outra coisa. Depois que meus pais morreram e eu tive que começar a trabalhar, não sobrou tempo para pensar em namoro. E também, eu nunca encontrei alguém que me fizesse querer arriscar, sabe? Alguém que valesse a pena, ela disse, e havia algo no jeito que ela falou, no jeito que olhou para ele quando disse aquilo, que fez o coração de Rafael acelerar. E agora? Você acha que vale a pena arriscar? Ele perguntou, a voz mais baixa, mais intensa. Adriana segurou a taça de vinho com mais força, os olhos fixos no líquido vermelho dentro dela. Eu tenho medo. Medo de me entregar e descobrir que não sou suficiente. Medo de me apaixonar por alguém que vive em um mundo que não é o meu. Medo de me machucar, ela admitiu, e a voz saiu quase como um sussurro. Rafael colocou a taça dele na mesa de centro, virou o corpo para ela e disse: Eu também tenho medo. Tenho medo de sentir de novo, de me abrir de novo. Mas sabe o que eu percebi? Que ter medo e deixar o medo te impedir de viver são coisas diferentes. E eu não quero mais deixar o medo mandar na minha vida. Adriana finalmente olhou para ele, e havia lágrimas nos cantos dos olhos dela. Rafael, você não entende. Você é... você. E eu sou só a faxineira. A sua família nunca ia aceitar. As pessoas iam julgar. E eu não aguento a ideia de ser um peso na sua vida. Você não é só a faxineira. Você é a Adriana. A moça que me fez voltar a sorrir. A moça que me ensinou que ainda existe beleza nas coisas simples. A moça que me faz querer acordar de manhã só para saber que vou te ver, Rafael disse, e a intensidade na voz dele fez Adriana tremer. Mas e se não der certo? E se você se arrepender? Ela perguntou, a voz embargada. E se der certo? E se for a melhor decisão que a gente já tomou? Adriana, eu não estou pedindo para você me dar uma resposta agora. Eu só estou pedindo para você pensar na possibilidade. Para você não fechar essa porta antes mesmo de ver o que tem do outro lado. Rafael disse. E devagar, muito devagar, ele pegou a mão dela. Adriana olhou para a mão dele segurando a dela, e então olhou para o rosto dele, para aqueles olhos azul escuros que pareciam ver através dela. E pela primeira vez em semanas, ela não puxou a mão de volta. Ficou ali sentindo o calor da pele dele contra a dela, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Eu vou pensar, ela disse finalmente, e foi tudo que Rafael precisava ouvir, porque era um começo, era uma abertura, era uma possibilidade. Quando Adriana foi embora naquela noite, já passava da meia-noite. Rafael ofereceu carona, e no caminho até a casa dela, eles ficaram em silêncio, mas era um silêncio confortável. Quando chegaram, Adriana se virou para ele antes de sair do carro e disse: Obrigada, pela noite, pela conversa, por tudo. Obrigado você, por ter vindo, por ter me dado uma chance, Rafael respondeu. E eles ficaram se olhando por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade. E então, Adriana fez algo que surpreendeu os dois. Ela se inclinou, deu um beijo rápido na bochecha dele e saiu do carro antes que ele pudesse reagir. Rafael ficou parado, a mão tocando o lugar onde os lábios dela tinham encostado, e um sorriso enorme apareceu no rosto dele. Era só um beijo na bochecha, nada demais. Mas para ele significava tudo. Significava que ela estava considerando, que havia esperança, que talvez, só talvez,
aquilo pudesse se tornar real. Os dias que se seguiram ao jantar foram diferentes. Adriana continuava indo à cobertura 2 vezes por semana, mas agora havia uma leveza entre eles que não existia antes. Eles conversavam mais abertamente, riam juntos e, de vez em quando, trocavam olhares que duravam alguns segundos a mais do que deviam. Rafael começou a mandar mensagens durante a semana, coisas simples como "Como foi seu dia?" ou "Vi esse livro e pensei em você." E Adriana respondia, sempre com aquele cuidado dela, mas respondia. E aos poucos, aquilo que estava nascendo entre eles foi ficando mais forte, mais real. Mas era só uma questão de tempo até que o mundo exterior começasse a pressionar. E foi exatamente o que aconteceu em uma terça-feira de tarde, quando Helena Almeida, a mãe de Rafael, resolveu fazer uma visita surpresa ao filho. Ela tinha a chave da cobertura, um presente que Rafael tinha dado anos atrás e agora se arrependia, e entrou sem avisar, como costumava fazer de vez em quando. Adriana estava na sala limpando a estante de livros com cuidado, quando ouviu a porta se abrir e uma voz feminina chamar. "Rafael, filho, você está aí?" Ela se virou assustada e se deparou com uma mulher elegante, na casa dos 60 anos, usando um conjunto de calça e blazer caros, cabelos grisalhos presos em um coque impecável e um olhar que analisava tudo ao redor com atenção. Helena parou quando viu Adriana, os olhos percorrendo ela da cabeça aos pés em uma avaliação rápida, mas completa. Adriana sentiu o rosto esquentar, de repente muito consciente das roupas simples que usava, do cabelo preso de qualquer jeito, das mãos úmidas de tanto limpar. "Boa tarde. O Rafael não está?" Helena perguntou, o tom educado, mas frio. "Boa tarde, senhora. Ele saiu há pouco. Disse que ia voltar em 1 hora mais ou menos." "Eu sou Adriana, faço a limpeza aqui." Adriana explicou, tentando manter a voz firme. "Entendo. E há quanto tempo você trabalha para o meu filho?" Helena perguntou, se aproximando e colocando a bolsa em cima do sofá. "Uns 3 meses, mais ou menos," Adriana respondeu, voltando ao trabalho, esperando que a conversa terminasse ali. Mas Helena não foi embora. Ficou ali, observando, e então disse, quase como se estivesse falando sozinha. "É difícil encontrar pessoas de confiança hoje em dia. Espero que você saiba valorizar esse emprego. Meu filho é muito generoso, às vezes generoso demais." Havia algo no jeito que ela falou, uma insinuação sutil mas clara, que fez Adriana sentir um aperto no peito. Mas ela não respondeu, apenas continuou limpando, tentando ignorar a presença da mulher na sala. Quando Rafael chegou, meia hora depois, e viu a mãe ali, o rosto dele ficou tenso. "Mãe, não sabia que você ia vir." "Por isso se chama visita surpresa, querido. Vim ver como você está. Faz semanas que não nos vemos direito." Helena disse e foi até ele, dando um beijo rápido no rosto. Rafael olhou para Adriana, que estava guardando os produtos de limpeza, claramente tentando se fazer invisível, e então olhou de volta para a mãe. "Eu estou bem, mas da próxima vez me avisa antes de vir, por favor." "Ora, desde quando preciso avisar para visitar meu próprio filho?" Helena disse, mas havia um tom de irritação na voz dela. Adriana aproveitou o momento e disse baixinho, "Eu já terminei, vou indo embora. Até quinta-feira, Rafael." "Adriana, espera." Rafael começou, mas ela já estava saindo e ele não quis fazer uma cena na frente da mãe. Assim que Adriana saiu, Helena se virou para Rafael e perguntou, "Ela sempre te chama pelo primeiro nome? Achei informal demais para uma funcionária." "Mãe, deixa disso. E o que você está fazendo aqui?" Rafael perguntou, já sabendo que aquela conversa não ia ser fácil. "Vim falar sobre você, sobre sua vida. Rafael, você está com 36 anos. Já passou da hora de seguir em frente, de construir uma família. A Camila me ligou outro dia, perguntou de você. Ela sempre foi uma boa moça, bem educada, de família boa." "Eu não quero saber da Camila, mãe. Já falei isso para você várias vezes." Rafael interrompeu, a voz firme. "Então, quem você quer? Porque, pelo que vejo, você vive sozinho nessa cobertura enorme, trabalhando que nem louco, sem vida social. Isso não é vida, Rafael. Juliana não ia querer te ver assim." Helena disse, e mencionar Juliana
Foi como jogar sal em uma ferida que ainda não tinha cicatrizado completamente. Não fala da Juliana. Você não tem direito de usar ela para tentar me manipular, Rafael disse, a voz mais alta agora. Helena suspirou, pegou a bolsa e foi até a porta. Antes de sair, virou e disse: Eu só quero o melhor para você, filho. Só quero te ver feliz. Mas felicidade de verdade, não essas ilusões que você anda criando. Pensa no que eu falei. E ela saiu, deixando Rafael sozinho, furioso e frustrado. Ele pegou o celular. Pensou em ligar para a Adriana, mas não sabia o que dizer. Sabia que a mãe tinha sido fria com ela. Sabia que provavelmente a Adriana tinha se sentido mal. E a culpa bateu forte. Culpa por expor ela àquilo. Culpa por não ter protegido ela daquela situação. Na quinta-feira seguinte, quando Adriana voltou, havia uma distância nela que não existia antes. Ela trabalhava em silêncio, evitava olhar para Rafael, e quando ele tentava puxar conversa, respondia com monossílabos. Ele tentou várias vezes, mas ela claramente não queria falar. E no final da manhã, quando ela ia embora, Rafael não aguentou mais. Adriana, espera. A gente precisa conversar, ele disse, segurando o braço dela de leve antes que ela saísse. Não tem nada para conversar, Rafael. Sua mãe deixou bem claro qual é o meu lugar, e ela está certa. Eu trabalho aqui, só isso. Não deveria ter deixado as coisas chegarem onde chegaram, Adriana disse. E havia dor na voz dela. Minha mãe não manda na minha vida, e ela estava errada em te tratar daquele jeito. Adriana, por favor, não deixa ela estragar o que a gente tem, Rafael pediu desesperado. E o que a gente tem, Rafael? Você realmente acha que isso pode dar certo? Que sua família vai aceitar? Que as pessoas não vão julgar? Eu não sou do seu mundo, e você não é do meu. A gente estava se iludindo, ela disse, os olhos marejados. Eu não estava me iludindo. Eu sei exatamente o que sinto por você. E eu sei que você também sente algo por mim. Por que a gente tem que deixar os outros decidirem o que é certo ou errado para a gente? Rafael argumentou, a voz carregada de emoção. Adriana puxou o braço, se soltando do toque dele. Porque o mundo real não funciona como nos livros que eu leio, Rafael. No mundo real, as diferenças importam. E eu não aguento a ideia de ser a pessoa que as outras vão apontar o dedo, que vão dizer que está com você por interesse. Eu não aguento, ela disse, e as lágrimas finalmente escorreram. Então, o que você está dizendo? Que a gente vai desistir sem nem tentar? Rafael perguntou, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Estou dizendo que a gente precisa ser realista. Eu vou continuar vindo aqui, vou continuar fazendo meu trabalho. Mas só isso. A gente precisa voltar para o jeito que era antes, Adriana disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Não dá para voltar. Você sabe disso. Não dá para fingir que não sentimos o que sentimos, Rafael disse, mas Adriana já estava abrindo a porta. Até segunda, ela disse, e saiu deixando Rafael parado no meio da sala, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Nos dias seguintes, Rafael tentou ligar para ela, mandou mensagens, mas Adriana não atendia, não respondia, e ele percebeu que tinha perdido ela antes mesmo de realmente tê-la. A mãe tinha plantado a dúvida, tinha mostrado para Adriana o quanto o mundo deles era diferente, e agora ela estava se protegendo da única forma que sabia, colocando distância. E Rafael não sabia como reverter aquilo, não sabia como provar para ela que valia a pena arriscar. A segunda-feira seguinte chegou, e Rafael esperou o dia inteiro por Adriana, mas ela não apareceu. Às 9 da manhã, quando ela normalmente chegava, nada. Às 10, ele começou a ficar preocupado. Ao meio-dia, ele estava com o celular na mão, olhando para o número dela, querendo ligar, mas com medo da resposta. E então, às 2 da tarde, uma mensagem chegou. Mas não era de Adriana, era da agência. Senhor Almeida, informamos que a funcionária Adriana Costa solicitou remanejamento e não prestará mais serviços em sua residência. Enviaremos uma substituta na próxima segunda-feira. Rafael leu a mensagem 3 vezes, sem conseguir acreditar. Ela tinha pedido para sair, tinha tomado a decisão por ele, tinha cortado o vínculo da única forma que podia, e a dor que ele sentiu foi diferente de qualquer dor que tinha sentido antes. Não era a dor da perda súbita como tinha sido com Juliana.
Era a dor de ver alguém que ele amava escolher se afastar, escolher desistir antes mesmo de tentar. Ele não pensou duas vezes. Pegou as chaves do carro, o celular e saiu da cobertura. Tinha o endereço dela guardado, um endereço que estava no cadastro da agência, e foi direto para lá. O bairro era simples, as ruas estreitas, prédios antigos, mas bem cuidados. Ele estacionou em frente ao prédio dela e subiu as escadas até o terceiro andar. Quando chegou na porta do apartamento, respirou fundo e tocou a campainha. Adriana abriu a porta e, quando viu quem era, o rosto dela ficou pálido. Rafael, o que você está fazendo aqui? Você não veio. E mandou aquela mensagem pela agência. Adriana, a gente precisa conversar. De verdade, ele disse, e havia uma urgência na voz dele que fez ela hesitar. Eu já falei tudo o que tinha para falar. Rafael, por favor, não torna isso mais difícil do que já é, ela disse. Mas não fechou a porta. Você não falou tudo. Você falou com medo, falou porque minha mãe te fez se sentir pequena. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa. Você não é pequena. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, e eu não vou deixar você desistir de nós sem lutar. Rafael disse, a voz firme. Não existe nós, Rafael. Não pode existir. Você não entende? Sua família nunca vai me aceitar, e eu não vou ser o motivo de briga entre você e ela. Eu não vou ser a pessoa que vai te fazer escolher entre mim e o mundo que você sempre conheceu. Adriana disse, as lágrimas voltando aos olhos. E se eu já escolhi? E se eu escolho você? Rafael perguntou, dando um passo para frente. Adriana balançou a cabeça, chorando agora sem tentar esconder. Você vai se arrepender. Vai chegar um dia que você vai olhar para mim e vai perceber que eu não sou suficiente, que você merecia alguém melhor, alguém que pudesse te oferecer mais. Adriana, me escuta. Eu já tive alguém melhor segundo os padrões da minha mãe. Já tive mulheres ricas, educadas em escolas caras, com sobrenomes importantes, e nenhuma delas me fez sentir metade do que eu sinto por você. Nenhuma delas me fez querer ser uma pessoa melhor. Nenhuma delas me fez acreditar que eu podia amar de novo. Rafael disse, e a voz dele quebrou no final. Eu tenho medo, Adriana admitiu baixinho. Eu também. Eu tenho medo de te perder. Tenho medo de não ser o suficiente para você. Mas sabe o que eu tenho mais medo? De deixar você ir embora e passar o resto da vida me perguntando e se? E se a gente tivesse tentado? E se a gente tivesse sido corajoso o suficiente? Rafael disse, e agora havia lágrimas nos olhos dele também. Eles ficaram ali, parados na porta do apartamento dela, chorando, olhando um para o outro, e o mundo ao redor parecia ter parado. E então Adriana disse, a voz tão baixa que era quase um sussurro, eu não sei se consigo fazer isso. Você não precisa saber agora, só precisa me dar uma chance de provar que eu não vou desistir de você, de provar que você vale a pena lutar. Por favor, Rafael pediu, estendendo a mão para ela. Adriana olhou para a mão dele e por um longo momento não se moveu. Mas então, devagar, colocou a mão dela na dele. E Rafael a puxou para um abraço apertado, onde ela afundou o rosto no peito dele e chorou todas as lágrimas que tinha segurado. E ele segurou ela, acariciando os cabelos dela, sussurrando que estava ali, que não ia a lugar nenhum. Mas quando se separaram, Adriana deu um passo para trás e disse, Rafael, eu preciso de tempo. Preciso pensar. Preciso ter certeza do que estou fazendo. E você também precisa. Precisa ter certeza de que não está confundindo solidão com amor, que não está tentando preencher um vazio. Eu sei o que sinto. Não estou confundindo nada, Rafael disse, mas viu nos olhos dela que ela não estava convencida. Então me dá esse tempo. Me dá algumas semanas. Se depois desse tempo você ainda sentir o mesmo, se ainda quiser tentar, a gente conversa de novo. Mas agora eu preciso de espaço, Adriana disse, e Rafael percebeu que não ia conseguir fazê-la mudar de ideia. Está bem, vou te dar o tempo que você precisa. Mas Adriana, por favor, não some completamente. Não me tira da sua vida de vez, ele pediu. Eu não vou sumir, só preciso pensar, ela prometeu, e então suavemente fechou a porta.
Rafael ficou ali por alguns segundos, olhando para a porta fechada, antes de finalmente virar e descer as escadas. Quando entrou no carro, bateu as mãos no volante, frustrado, triste, mas também com uma pequena esperança, porque ela não tinha dito não, tinha pedido tempo, e tempo era algo que ele podia dar, mesmo que doesse. As semanas que se seguiram foram as mais longas da vida de Rafael. Ele tentou se ocupar com o trabalho, mas não conseguia se concentrar. Tentou sair, aceitar convites de amigos que não via há meses, mas não achava graça em nada. Tudo parecia sem cor, sem vida. A cobertura voltou a ser o que era antes, um espaço vazio, frio, sem alma. A nova faxineira que a agência mandou era eficiente, mas não era a Adriana. E Rafael percebeu que não era só a presença dela que fazia falta. Era tudo sobre ela. O jeito que ela cuidava das coisas com carinho, o jeito que ela deixava pequenos detalhes que mostravam que ela se importava, o jeito que ela fazia aquele lugar parecer um lar. Um dia Beatriz, a irmã dele, apareceu para uma visita. Ela olhou para o irmão, viu o estado dele e perguntou: "O que aconteceu com você? Você está péssimo." "Estou bem." Rafael mentiu, mas Beatriz não era boba. "Rafael, eu te conheço desde que você nasceu. Não tenta me enganar. O que está acontecendo?" Ela insistiu, sentando ao lado dele no sofá. E Rafael contou. Contou tudo. Sobre Adriana, sobre como tinha se apaixonado por ela, sobre como a mãe tinha interferido, sobre como Adriana tinha se afastado. E Beatriz escutou tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela disse algo que ele não esperava. "Você é um idiota, sabia? Você encontra alguém que te faz feliz de verdade, alguém que te faz voltar a viver, e está aqui sentado se lamentando em vez de ir atrás dela." "Ela pediu tempo. Eu estou respeitando", Rafael explicou. "Respeitar é uma coisa, desistir é outra." "Rafael, eu nunca te vi do jeito que você ficou quando falou sobre ela agora." Seus olhos brilharam. "Você sorriu, mesmo falando de algo que está te machucando. Isso é amor, irmão. E amor a gente não deixa escapar porque tem medo ou porque a mamãe não aprova." Beatriz disse, pegando a mão do irmão. "E se ela não me quiser? E se eu for lá e ela disser que não quer tentar?" Rafael perguntou, o medo claro na voz. "Aí pelo menos você vai saber. Vai poder seguir em frente sem se perguntar e se. Mas eu acho que você está subestimando ela. E está subestimando você também. Vai atrás dela, Rafael. Mostra para ela que você não desistiu, que você está disposto a lutar. Porque é isso que a gente faz quando ama alguém de verdade", Beatriz disse e abraçou o irmão. E Rafael percebeu que a irmã estava certa. Ele tinha dado tempo para Adriana, tinha respeitado o espaço dela. Mas agora estava na hora de mostrar que não tinha desistido. Estava na hora de lutar. 4 semanas tinham se passado desde que Rafael tinha ido até o apartamento de Adriana. 4 semanas sem vê-la, sem ouvir a voz dela ao vivo. Apenas com algumas mensagens trocadas de vez em quando, mensagens curtas, educadas, mas distantes. E a cada dia que passava, Rafael sentia o peso da ausência dela ficando mais forte. Ele acordava de manhã e a primeira coisa que pensava era nela. Ia dormir à noite, e ela era o último pensamento antes de fechar os olhos. E nos momentos entre acordar e dormir, ela estava sempre lá, na cabeça dele e no coração dele, em cada canto daquela cobertura que agora parecia maior e mais vazia do que nunca. Era uma sexta-feira à noite. Estava chovendo forte lá fora, e Rafael estava sozinho na sala, sentado no sofá onde ele e Adriana tinham conversado tantas vezes. Ele segurava o celular, olhando para a foto dela que tinha salvo secretamente. Uma foto que ela tinha mandado uma vez, junto com um livro que ele tinha recomendado. Ela sorrindo, segurando o livro contra o peito. E ele se perguntava se tinha feito a coisa certa. Se dar espaço para ela era realmente o que devia ter feito, ou se devia ter insistido mais, lutado mais. Do outro lado da cidade, no apartamento pequeno, Adriana estava passando pela mesma coisa. Ela tinha tentado voltar à rotina, tinha voltado a trabalhar nas outras casas, tinha tentado fingir que estava tudo bem. Mas não estava. Cada noite, antes de dormir, ela pegava os livros que Rafael tinha dado para ela e lia as dedicatórias que ele tinha escrito. Palavras simples,
mas que carregavam tanto significado. E ela chorava, porque sabia que estava sendo covarde. Sabia que estava deixando o medo falar mais alto do que o coração. Mas toda vez que pensava em voltar atrás, em mandar uma mensagem para ele dizendo que queria tentar, a voz da mãe de Rafael ecoava na cabeça dela. Aquele tom frio, aquele olhar de julgamento, e ela se convencia de novo de que estava fazendo o certo. Mas naquela noite de sexta-feira, enquanto a chuva batia na janela e o trovão ressoava lá fora, Adriana teve um momento de clareza. Ela estava sentada na cama, abraçando um dos livros que Rafael tinha dado, quando percebeu que estava vivendo com medo. Não estava vivendo de verdade. Estava deixando a opinião dos outros, pessoas que nem conheciam ela direito, decidirem o rumo da vida dela. E isso não era justo. Não era justo com ela e não era justo com Rafael. Ela pensou nos pais, pensou no que eles iam querer para ela. E tinha certeza de que eles iam querer que ela fosse feliz, que ela se permitisse amar e ser amada, independente de quanto dinheiro a pessoa tivesse na conta ou qual sobrenome carregasse. Os pais dela sempre tinham ensinado que o valor de uma pessoa estava no caráter, não nas posses. E Rafael tinha caráter. Ele era gentil, respeitoso, trabalhador. Ele a tratava como se ela fosse a coisa mais importante do mundo, e ela estava jogando isso fora por medo. Adriana pegou o celular, abriu a conversa com Rafael e ficou olhando para a tela por longos minutos. Os dedos dela tremiam sobre o teclado, o coração batia tão forte que ela achava que ia explodir. E então ela começou a digitar. Digitou, apagou, digitou de novo, apagou de novo. Não sabia como colocar em palavras tudo o que estava sentindo, mas precisava tentar. Enquanto isso, na cobertura, Rafael também estava tendo seu momento de decisão. Ele tinha ligado para a mãe mais cedo naquele dia. Tinha tido uma conversa difícil. Tinha dito para ela pela primeira vez na vida que ela estava errada, que ela não tinha o direito de julgar Adriana sem conhecê-la de verdade, que ele era adulto o suficiente para decidir com quem queria estar, e que se ela não conseguisse aceitar isso, então ia ter que aprender a conviver com a distância que isso ia criar entre eles. Helena tinha ficado em silêncio por um longo tempo depois daquilo, e então tinha dito, a voz mais suave do que ele esperava: "Eu só quero te proteger, filho. Não quero te ver sofrer de novo." "Eu sei, mãe, mas você não pode me proteger de tudo. E sofrer faz parte da vida. Mas sabe o que dói mais? É não viver por medo de sofrer. É deixar a pessoa que você ama ir embora porque você está com medo do que os outros vão pensar. E eu não quero mais viver assim." Rafael tinha respondido, e pela primeira vez sentiu que tinha sido completamente honesto com a mãe. A conversa não tinha resolvido tudo, mas tinha sido um começo. E agora, sentado ali no sofá, Rafael sabia o que precisava fazer. Não ia esperar mais. Não ia dar mais tempo. Ia até Adriana, ia bater na porta dela e ia dizer tudo o que estava sentindo. Ia lutar por ela, porque ela valia cada segundo dessa luta. Ele se levantou, pegou as chaves do carro e estava indo em direção à porta quando o celular tocou. Uma mensagem. Ele olhou para a tela e o coração dele parou por um segundo quando viu o nome de Adriana. "Rafael, você ainda está acordado? Preciso falar com você. Posso ligar?" Ele nem respondeu. Apenas apertou o botão de ligar para ela e depois de 2 toques, ela atendeu. "Oi?" A voz dela veio do outro lado, suave, nervosa. "Oi? Eu estava indo aí agora, estava indo te ver", Rafael disse, e ouviu ela dar uma risadinha baixa. "Sério? Eu estava aqui tentando arranjar coragem para ir até você", ela disse, e havia algo diferente na voz dela. Algo mais leve, mais esperançoso. "Adriana, Rafael começou, mas ela o interrompeu. "Me deixa falar primeiro, por favor. Eu preciso dizer isso antes que perca a coragem." Ela pediu e ele ficou em silêncio, esperando. "Eu passei essas semanas todas pensando, tentando ser racional, tentando fazer a escolha certa. Mas sabe o que eu percebi? Que a escolha certa não existe. Existem apenas escolhas, e a gente tem que viver com as consequências delas. E eu escolho você, Rafael. Eu escolho a gente. Eu escolho arriscar mesmo com medo,
Porque não arriscar dói mais do que qualquer coisa que possa acontecer se a gente tentar. Rafael sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Sentiu o peito apertar de uma forma boa, de uma forma que ele não sentia há tanto tempo. Você tem certeza? Porque se for para tentar, eu quero que seja de verdade. Eu quero tudo, Adriana. Quero te levar para jantar, quero te apresentar para as pessoas como a mulher que eu amo. Quero construir algo real com você. Eu tenho certeza. E eu também te amo, Rafael. Acho que te amo desde aquele dia que quebrei o copo e você foi gentil comigo. Acho que te amo desde a primeira vez que você me ofereceu um livro. Eu só estava com muito medo de admitir, ela disse, chorando agora, mas chorando de felicidade. Então eu estou indo aí, agora, e quando eu chegar, eu vou te abraçar e não vou mais te deixar ir embora, Rafael disse, já pegando as chaves e saindo da cobertura. Eu vou estar esperando, Adriana respondeu e desligou. Rafael desceu até a garagem mais rápido do que nunca, entrou no carro e dirigiu pela cidade chuvosa com um sorriso no rosto que não conseguia conter. Eles tinham escolhido um ao outro. Finalmente, depois de tanto medo, tanta dúvida, tanto tempo perdido, eles tinham escolhido lutar, e aquilo era só o começo. Rafael dirigiu pela cidade como se cada segundo importasse, como se a distância entre ele e Adriana fosse grande demais para aguentar. A chuva tinha diminuído um pouco, mas as ruas ainda estavam molhadas, os faróis dos outros carros refletindo no asfalto. Ele não ligava para nada disso, só pensava nela, nas palavras que ela tinha dito ao telefone, no fato de que finalmente, eles iam parar de fugir. Quando chegou no prédio dela, estacionou meio torto na vaga, nem se importou em arrumar. Subiu as escadas correndo, pulando 2 degraus de cada vez, o coração batendo tão forte que ele ouvia o som nos ouvidos. E quando chegou na porta do apartamento dela, respirou fundo tentando se acalmar um pouco, mas era inútil. Ele tocou a campainha e poucos segundos depois, a porta se abriu. Adriana estava ali com o cabelo solto, usando um pijama simples, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, mas com um sorriso no rosto que iluminou tudo ao redor. E Rafael não conseguiu se segurar. Ele entrou, fechou a porta atrás de si e a puxou para um abraço tão apertado que ela soltou um pequeno suspiro de surpresa. Mas então ela enlaçou os braços ao redor dele também, afundou o rosto no peito dele e ficaram assim, abraçados no meio da pequena sala do apartamento, apenas sentindo a presença um do outro. Você está molhado, Adriana murmurou contra o peito dele e deu uma risada baixa. Não me importo, eu precisava te ver. Precisava ter certeza de que isso é real, Rafael disse, afastando-se um pouco para poder olhar no rosto dela. É real. Eu prometo que é real, ela disse, e levantou a mão tocando o rosto dele com delicadeza, como se estivesse memorizando cada detalhe. Rafael segurou a mão dela contra o rosto dele, virou a cabeça e beijou a palma da mão dela. E então, olhando diretamente nos olhos cor-de-mel que tanto amava, ele disse as palavras que tinha guardado por tanto tempo. Eu te amo, Adriana. Eu te amo de um jeito que não sentia há anos, de um jeito que achei que nunca mais ia sentir. Eu te amo pelo jeito que você vê o mundo, pelo jeito que você se importa com as coisas pequenas, pelo jeito que você me faz querer ser uma pessoa melhor. E eu não vou desistir de você. Não vou deixar nada nem ninguém nos separar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Adriana, lágrimas que ela nem tentou segurar. Ela segurou o rosto de Rafael com as 2 mãos agora e disse, a voz embargada, mas firme, eu também te amo, há tanto tempo. Eu te amo, e morri de medo de admitir por quê. Porque eu não sou do seu mundo, porque eu achei que não era boa o suficiente, que você um dia ia perceber isso e ia me deixar. Você é o meu mundo, Rafael disse, e a intensidade na voz dele fez o coração dela disparar. Você não entende. Eu não quero o mundo que eu tinha antes de te conhecer. Aquele mundo era vazio, era frio, era só aparência. Você trouxe cor, trouxe calor, trouxe vida. Você é tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Adriana chorava abertamente agora, mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de amor finalmente correspondido. Eu tenho tanto medo ainda,
Medo de não conseguir lidar com as pressões, com os julgamentos, com as diferenças entre a gente. Então a gente vai ter medo juntos. E a gente vai enfrentar tudo juntos. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu sei que minha família vai levar tempo para aceitar. Eu sei que as pessoas vão falar. Mas nada disso importa. O que importa é isso aqui, Rafael disse, colocando a mão sobre o coração dele. E isso aqui, completou, colocando a mão sobre o coração dela. O que a gente sente. E eu sinto que você é a pessoa certa, Adriana. Eu sinto isso com cada fibra do meu ser. Eu também sinto isso. Eu sinto que você é o que eu estava esperando sem saber que estava esperando, ela disse, e sorriu através das lágrimas. Rafael se inclinou devagar, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Apenas fechou os olhos, e quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se tudo no mundo finalmente se encaixasse no lugar certo. O beijo começou suave, cuidadoso, cheio de todo o amor e todo o medo e toda a esperança que eles tinham guardado. Mas então foi ficando mais intenso, mais urgente, anos de solidão e dor sendo curados naquele toque, naquela conexão. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, as testas encostadas uma na outra, os olhos fechados, apenas sentindo a presença um do outro. Fica comigo hoje, só fica comigo, não precisa ser nada mais. Só quero você perto, Adriana sussurrou. Eu vou ficar o tempo que você quiser, hoje e amanhã sempre, Rafael prometeu, e beijou a testa dela com ternura. Eles se sentaram no pequeno sofá do apartamento dela, Rafael abraçando Adriana, ela com a cabeça no ombro dele, e ficaram ali por horas, apenas conversando. Conversaram sobre o futuro, sobre como iam fazer aquilo funcionar, sobre os medos que ainda tinham. Rafael falou sobre a conversa que tinha tido com a mãe, sobre como tinha deixado claro que Adriana era quem ele escolhia. E Adriana falou sobre Dona Marta, a vizinha, que tinha sido a única pessoa com quem ela tinha se aberto um pouco sobre o que estava sentindo, e que tinha dito que amor de verdade vale qualquer luta. Quando eu posso te levar para jantar? De verdade, em um restaurante como um casal de verdade. Rafael perguntou em determinado momento, brincando com os dedos dela. Quando você quiser, eu vou ficar nervosa, mas vou ir. Adriana respondeu sorrindo. E quando eu posso te apresentar para a Beatriz de novo? Ela ficou sabendo sobre você, sobre nós, e está louca para te conhecer direito. Ela é diferente da minha mãe. Você vai gostar dela, Rafael disse. Eu adoraria conhecer sua irmã. Se ela é importante para você, ela é importante para mim também. Adriana disse, e Rafael sentiu o peito aquecer com aquelas palavras. Eles continuaram conversando, rindo, às vezes chorando um pouco mais, até que o cansaço começou a bater. Adriana bocejou e Rafael sugeriu que ela fosse dormir, que ele ia embora. Mas ela segurou a mão dele e disse, fica, por favor, não precisa ser, só fica, dorme aqui no sofá ou fica comigo. Rafael olhou para ela, viu a vulnerabilidade nos olhos dela e assentiu. Eu fico. Eles foram para o quarto pequeno dela, deitaram na cama estreita e Rafael abraçou ela por trás, o corpo dele envolvendo o dela em um abraço protetor. Eu te amo, ele sussurrou no ouvido dela. Eu te amo também, ela respondeu, entrelaçando os dedos dela nos dele. E assim, pela primeira vez em anos, os dois dormiram em paz, sem pesadelos, sem insônia, sem aquele vazio que tinha sido companhia constante por tanto tempo. Apenas a certeza de que tinham encontrado um no outro algo que vale a pena guardar, algo que vale a pena lutar para manter. E quando o sol nasceu no dia seguinte, encontrou os dois ainda abraçados, Adriana com a cabeça no peito de Rafael, ele com o rosto no cabelo dela, e um sorriso suave nos lábios de ambos, porque finalmente, eles tinham parado de fugir, tinham se encontrado, e estavam dispostos a enfrentar o que viesse juntos. Os dias que se seguiram àquela noite foram diferentes de tudo que Rafael e Adriana tinham vivido antes. Eles estavam juntos, de verdade, e mesmo com todos os medos e incertezas que ainda existiam, havia uma leveza no ar que não tinha antes. Rafael não escondia mais o que sentia. Mandava mensagens durante o dia, ligava só para ouvir a voz dela,
e passava todo o tempo livre que tinha com ela. E Adriana, que sempre tinha sido tão cuidadosa, tão receosa de ocupar espaço, foi aos poucos se permitindo acreditar que merecia aquilo, que merecia ser amada daquele jeito. A primeira saída pública deles como casal foi num sábado à noite. Rafael tinha reservado uma mesa num restaurante bonito, não ostentoso demais, mas elegante. Adriana ficou nervosa a semana inteira pensando naquilo. Ela não tinha roupas adequadas, e quando mencionou isso para Rafael, ele ofereceu comprar algo para ela. Mas ela recusou com firmeza. Eu vou usar o que eu tenho. Se as pessoas não gostarem, problema delas, ela disse, e Rafael amou ainda mais a força dela. No dia, Adriana usou o mesmo vestido azul marinho que tinha usado no jantar na cobertura, arrumou o cabelo com cuidado, passou um batom suave, e quando Rafael foi buscá-la, ele ficou sem palavras. Você está perfeita, ele disse, e beijou a mão dela. No restaurante, Adriana se sentiu deslocada no começo. As pessoas ao redor usavam roupas caras, joias que brilhavam sob a luz suave, e havia uma atmosfera de sofisticação que ela não estava acostumada. Mas Rafael percebeu o desconforto dela e segurou a mão dela sobre a mesa. Olha para mim, só para mim. Esquece todo mundo ao redor, ele disse, e Adriana respirou fundo e focou nos olhos dele. E aos poucos foi relaxando. Eles conversaram, riram, compartilharam a comida e no final da noite, Adriana percebeu que tinha se divertido de verdade. Na saída do restaurante, Rafael a surpreendeu. Tem alguém que eu quero que você conheça. Minha irmã está me esperando num café aqui perto. Você aceita ir comigo? Ele perguntou, e Adriana ficou nervosa, mas concordou. Beatriz estava sentada numa mesa no fundo do café e quando viu o irmão chegar com Adriana, levantou imediatamente com um sorriso enorme no rosto. Ela era mais baixa que Rafael. Tinha cabelos castanhos curtos, olhos gentis e uma energia calorosa que deixou Adriana à vontade quase instantaneamente. Então você é a Adriana. Finalmente. Meu irmão não para de falar de você, Beatriz disse, e abraçou Adriana antes mesmo que ela pudesse responder. É um prazer conhecer você, Adriana disse, ainda surpresa com a recepção calorosa. Eles sentaram, pediram café, e Beatriz começou a fazer perguntas. Não perguntas invasivas ou incômodas, mas perguntas genuínas sobre quem Adriana era, o que ela gostava, quais eram seus sonhos. E Adriana, sentindo-se segura, foi se abrindo. Falou sobre os pais, sobre o sonho de ser professora, sobre como a leitura sempre foi seu refúgio. E Beatriz escutava tudo com atenção, assentindo, sorrindo, às vezes fazendo comentários que mostravam que ela realmente se importava. Eu quero que você saiba uma coisa, Beatriz disse em determinado momento, pegando a mão de Adriana sobre a mesa. Eu não vi meu irmão feliz de verdade há anos. Ele estava vivo, mas não estava vivendo. E desde que você apareceu na vida dele, ele voltou a sorrir. Voltou a ter luz nos olhos. E para mim isso é tudo o que importa. Você é bem-vinda na nossa família, independente do que qualquer outra pessoa pense. Adriana sentiu os olhos marejarem e apertou a mão de Beatriz de volta. Obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Quando a noite terminou e Rafael levou Adriana de volta para casa, ela estava sorrindo, mais leve do que tinha estado em semanas. Sua irmã é maravilhosa, ela disse. Ela adorou você. Mandou mensagem para mim enquanto você estava no banheiro dizendo que se eu estragar tudo com você, ela nunca vai me perdoar. Rafael disse rindo e Adriana riu também. Mas nem tudo eram flores. Na semana seguinte, chegou o momento que os dois estavam adiando. Apresentar Adriana formalmente para Helena. Rafael tinha conversado com a mãe algumas vezes desde aquela ligação difícil e ela tinha concordado, relutante, em conhecer Adriana direito. Um jantar foi marcado na casa da família Almeida e Adriana passou os dias anteriores num estado de nervosismo que ela tentava esconder, mas que Rafael percebia. Se você não quiser ir, a gente não vai. Eu não vou te forçar a passar por isso, Rafael disse na noite anterior ao jantar, quando estava no apartamento dela. Não, eu preciso ir. Preciso fazer isso. Sua mãe é importante para você.
E se a gente quer que isso funcione, eu preciso pelo menos tentar, Adriana disse. E Rafael admirou a coragem dela. O jantar foi tenso desde o começo. Helena recebeu Adriana com educação fria. O tipo de educação que cumpre protocolo, mas não transmite calor. A mesa estava posta com porcelana fina, talheres de prata, tudo impecável. Beatriz estava lá também com o marido, tentando aliviar a tensão com conversas leves. Mas Helena praticamente não falava com Adriana, dirigia as perguntas através de Rafael, como se Adriana não estivesse ali. No meio do jantar, Helena finalmente se dirigiu a Adriana diretamente. Rafael me disse que você trabalha como faxineira. Interessante. E quais são seus planos para o futuro? Adriana engoliu a mordida que tinha acabado de dar, limpou a boca com o guardanapo e respondeu com calma. Eu pretendo terminar minha faculdade de letras. Tranquei há alguns anos por necessidade, mas quero voltar. E quero ser professora. Quero ajudar outras pessoas a amarem a leitura tanto quanto eu amo. E você acha que Rafael vai te ajudar com isso? Com a faculdade? Com os custos? Helena perguntou, o tom deixando claro o que ela estava insinuando. Rafael ia intervir, mas Adriana foi mais rápida. Ela colocou o garfo na mesa, olhou diretamente para Helena e disse com firmeza, mas sem grosseria. Com todo respeito, senhora Helena, eu não estou com seu filho por dinheiro. Eu trabalhei a vida inteira, me sustentei sozinha desde os 18 anos, e vou continuar fazendo isso. Se eu voltar a estudar, vai ser com o dinheiro que eu mesma ganhar, no meu tempo. Rafael me ofereceu ajuda, e eu agradeço, mas recusei, porque eu não preciso do dinheiro dele. Eu preciso dele. Da pessoa que ele é, do jeito que ele me faz sentir, do amor que ele me dá. E se a senhora não consegue ver que eu amo seu filho de verdade, então desculpa, mas o problema não é meu. É seu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz tinha os olhos arregalados. O marido dela parecia desconfortável. E Rafael estava olhando para Adriana com uma mistura de surpresa e orgulho. Helena ficou parada, a expressão ilegível, e por um momento Adriana achou que tinha ido longe demais. Mas então, algo mudou no rosto de Helena. A expressão endurecida amoleceu um pouco, e ela assentiu devagar. Você tem personalidade. Eu admito. E talvez eu tenha julgado rápido demais, Helena disse. E não era exatamente um pedido de desculpas, mas era o mais próximo disso que ela conseguia dar naquele momento. O resto do jantar fluiu melhor. Helena fez algumas perguntas mais genuínas, e Adriana respondeu com honestidade. Quando a noite terminou e Rafael estava levando Adriana de volta para casa, ela estava exausta, mas também aliviada. Você foi incrível. Eu nunca vi ninguém enfrentar minha mãe daquele jeito, Rafael disse, ainda impressionado. Eu não enfrentei, eu só disse a verdade. E se ela não conseguir aceitar, a gente vai ter que lidar com isso. Mas eu não vou passar a vida inteira tentando provar meu valor para ninguém. Eu sei quem eu sou, e sei o que sinto por você. E isso tem que ser suficiente, Adriana disse, e Rafael parou o carro, puxou ela para um beijo longo, intenso. É mais do que suficiente. Você é mais do que suficiente, ele disse contra os lábios dela. Nas semanas que se seguiram, o relacionamento deles foi se solidificando. Eles passavam os fins de semana juntos, às vezes na cobertura dele, às vezes no apartamento pequeno dela. Rafael conheceu Dona Marta, a vizinha querida, que deu bênção para o relacionamento com um sorriso enorme e um abraço apertado. Adriana começou a frequentar a cobertura não como funcionária, mas como namorada, e aos poucos foi deixando pequenas marcas lá. Um livro esquecido na mesinha de cabeceira, uma escova de cabelo no banheiro, uma caneca que ela gostava de usar para o café da manhã. E numa noite, alguns meses depois daquele jantar difícil na casa da família Almeida, quando estavam deitados na cama dele, Rafael abraçando Adriana por trás, ele sussurrou no ouvido dela. Você já pensou em morar comigo? Oficialmente? Adriana virou na cama para poder olhar para ele. Você tem certeza? É um passo grande. Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Eu quero acordar com você todo dia. Quero dormir com você todo dia. Quero construir uma vida de verdade com você. Então, o que você acha?
Rafael perguntou, os olhos brilhando de esperança. Adriana sorriu, um sorriso enorme que iluminou o rosto inteiro dela. Eu acho que sim. Eu acho que quero isso também. E eles se beijaram, selando não apenas aquela decisão, mas selando o compromisso de que, não importava o que viesse, iam enfrentar juntos, porque tinham aprendido que o amor não era sobre ter tudo perfeito. Era sobre escolher ficar, escolher lutar, escolher acreditar mesmo quando tudo parecia difícil. E eles tinham escolhido um ao outro, e iam continuar escolhendo, todos os dias. 6 meses se passaram desde que Adriana tinha se mudado oficialmente para a cobertura de Rafael. Foram 6 meses de adaptações, de descobertas, de construir uma vida juntos. Adriana tinha insistido em continuar trabalhando, mas agora só em algumas casas, 3 vezes por semana, porque também tinha se matriculado num curso de letras à distância. Rafael tinha oferecido pagar a faculdade dezenas de vezes, mas ela sempre recusava com um beijinho e um "eu vou conseguir sozinha", e ele aprendeu a respeitar aquilo, a entender que para ela, manter a independência era importante. A cobertura tinha mudado completamente. Agora havia plantas nas janelas, fotos deles dois espalhadas pelos cômodos, livros por todo lado e aquele toque de vida que só Adriana conseguia trazer. Rafael trabalhava menos horas, tinha aprendido a delegar mais na empresa e passava as tardes em casa quando Adriana estava estudando, só para estar perto dela. Às vezes ele ficava olhando ela concentrada nos livros, os óculos de leitura que ela usava escorregando pelo nariz, e pensava em como tinha sorte, como tinha sido sortudo de ela ter entrado na vida dele. Helena tinha aos poucos ido aceitando o relacionamento. Ainda tinha momentos de resistência, comentários velados sobre como as coisas podiam ter sido diferentes, mas também tinha momentos de ternura. Uma vez tinha chamado Adriana para um café só as duas, sem Rafael, e tinha se desculpado de verdade pelo jeito que a tratou no começo. Eu estava protegendo meu filho da forma errada, mas eu vejo agora que você o faz feliz. E no final é isso que importa, Helena tinha dito, e Adriana tinha segurado a mão dela e agradecido pela chance. Beatriz tinha se tornado uma amiga verdadeira. Ela e Adriana se encontravam para almoçar, iam ao cinema juntas e às vezes ficavam horas conversando sobre tudo e nada. E Beatriz sempre dizia para Rafael que tinha dado sorte de encontrar Adriana, porque mulheres como ela eram raras. 1 ano depois de estarem juntos oficialmente, Rafael tinha uma surpresa planejada. Ele tinha organizado uma viagem para a praia, um lugar tranquilo, longe da cidade, onde eles podiam apenas ser eles mesmos, sem pressões ou julgamentos. Eles chegaram num sábado de manhã, e o chalé que Rafael tinha alugado era simples, mas charmoso, com vista para o mar. Adriana ficou encantada. Passaram o dia na praia, caminhando pela areia, conversando sobre planos futuros, sobre sonhos que ainda queriam realizar. No final da tarde, quando o sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Rafael parou de caminhar e virou para Adriana. Ela percebeu que ele estava nervoso, o que era estranho porque Rafael nunca ficava nervoso com ela. "O que foi?" ela perguntou, sorrindo. Rafael pegou as mãos dela, respirou fundo e disse: "Adriana, você mudou minha vida de uma forma que eu nem sei como explicar. Antes de você, eu estava apenas existindo. Acordava, trabalhava, dormia e repetia tudo no dia seguinte. Não tinha propósito, não tinha alegria. Mas então você apareceu, com seus olhos cor de mel, seu jeito gentil, sua força incrível, e trouxe cor para um mundo que estava preto e branco. Você me ensinou a amar de novo, a confiar de novo, a acreditar que eu merecia ser feliz." Adriana estava com os olhos marejados, percebendo onde aquilo ia dar. "Rafael..." "Me deixa terminar", ele pediu, sorrindo nervoso. E então, para a surpresa dela, ele ajoelhou na areia. Adriana levou a mão à boca, os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que ela achava que ia desmaiar. Rafael tirou uma caixinha do bolso, abriu e revelou um anel simples, mas lindo. Uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante no centro. "Adriana Costa, você quer se casar comigo? Quer passar o resto da vida ao meu lado, construindo sonhos juntos, enfrentando tempestades juntos
e comemorando vitórias juntos. Eu prometo te amar todos os dias, te respeitar sempre e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te fazer feliz. Então, o que você diz? Rafael perguntou, e havia lágrimas nos olhos dele também. Adriana estava chorando abertamente agora, as mãos tremendo. Sim. Sim, eu quero. Eu quero me casar com você, ela disse, quase gritando de felicidade. Rafael levantou, pegou ela no colo e girou, os dois rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele colocou o anel no dedo dela, e eles se beijaram ali na praia, com o sol se pondo ao fundo, as ondas batendo suavemente na areia, e uma sensação de completude que nenhum dos dois tinha sentido antes. O casamento foi marcado para alguns meses depois. Foi uma cerimônia pequena, íntima, exatamente como Adriana queria. Aconteceu num jardim bonito, com flores por todo lado, e apenas as pessoas mais próximas presentes. Dona Marta estava lá, chorando de felicidade desde o começo. Beatriz foi a madrinha de Adriana, e não parou de sorrir o dia inteiro. Até Helena estava lá, e pela primeira vez tinha um sorriso genuíno no rosto quando viu o filho e a nora trocando votos. Adriana usou um vestido simples, branco, que realçava sua beleza natural. Nada de pomposo, nada de exagerado, apenas ela, do jeito que Rafael amava. E quando ela entrou no jardim, caminhando devagar ao som da música, Rafael sentiu as lágrimas escaparem. Ela estava perfeita. Ela era perfeita. Os votos foram emocionantes. Rafael tinha escrito o dele, e quando chegou a hora de ler, a voz falhou algumas vezes, mas ele continuou. Adriana, você me salvou. Me salvou de uma vida vazia, de um futuro sem propósito. Você me mostrou que amor não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar mesmo quando é difícil. E eu escolho você hoje, escolho amanhã, escolho sempre. Você é minha casa, meu porto seguro, minha razão de sorrir. Que eu vou passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa quando disse sim. Adriana também tinha escrito o dela, e quando foi a vez dela de falar, ela olhou diretamente nos olhos dele e disse: Rafael, eu tinha medo de sonhar grande, tinha medo de querer demais, de esperar demais, mas você me ensinou que eu merecia sonhar, que eu merecia querer mais da vida. Você me amou quando eu nem sabia como me amar. E hoje eu prometo te amar com a mesma intensidade que você me ama. Prometo estar ao seu lado nos dias bons e nos dias ruins. Prometo construir uma vida linda com você. E prometo nunca esquecer o quanto você me fez feliz desde o primeiro dia que nos conhecemos. Quando o oficiante declarou eles marido e mulher e disse que Rafael podia beijar a noiva, foi como se o tempo parasse. Eles se beijaram com uma ternura imensa, e todos ao redor aplaudiram, alguns chorando, outros sorrindo, mas todos felizes por aqueles dois que tinham encontrado um no outro o que tanto procuravam. A festa foi pequena, mas cheia de alegria. Dançaram, riram, comeram, e em determinado momento, Rafael puxou Adriana para um canto mais quieto e disse: Obrigado por aceitar, por confiar, por me amar. Obrigado você, por não desistir de mim, por lutar por nós, por me fazer acreditar em finais felizes. Adriana respondeu, e eles se beijaram de novo, longamente. 2 anos após o casamento, eles estavam numa casa que tinham comprado juntos. Não era uma mansão, não era uma cobertura luxuosa. Era uma casa de tamanho médio, num bairro tranquilo, com um jardim onde Adriana plantava flores e Rafael tentava ajudar, sem muito sucesso. Adriana tinha se formado em letras e agora dava aulas numa escola comunitária, realizando o sonho que tinha guardado por tanto tempo. Rafael tinha reduzido ainda mais as horas de trabalho, tinha promovido pessoas de confiança para cargos de liderança na empresa e finalmente tinha encontrado o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Numa tarde de domingo, eles estavam na sala. Adriana corrigia provas na mesa, concentrada, mordendo o lábio do jeito que sempre fazia quando estava focada. Rafael estava no sofá com o notebook, respondendo alguns e-mails, mas mais observando ela do que realmente trabalhando. De repente, Adriana levantou, foi até ele e, sem dizer nada, sentou no colo dele. Cansei de corrigir provas.
Quero um abraço, ela disse, enroscando os braços ao redor do pescoço dele. Rafael fechou o notebook, jogou de lado e abraçou ela forte. Você sabe que eu te amo absurdamente, né? Eu sei. E eu te amo mais ainda, ela disse, sorrindo contra o pescoço dele. Impossível. Ninguém ama mais do que eu te amo. Rafael brincou e ela riu. Eles ficaram assim por um tempo, apenas abraçados, em silêncio confortável. E então, Adriana disse, quase sussurrando. Rafael, eu estava pensando, o que você acha de a gente ter um filho? Ou adotar? Eu sei que é um passo grande, mas... Rafael afastou ela um pouco para poder olhar no rosto dela. Você quer? Eu quero. Quero construir uma família com você. Quero ver nossos filhos crescerem nessa casa. Quero encher esse lugar de risadas e amor. Mas só se você quiser também, Adriana disse, nervosa. Rafael sorriu, aquele sorriso enorme que iluminava o rosto inteiro dele. Eu quero tudo com você. Filhos, netos, uma vida inteira. Tudo. Então sim, vamos ter filhos. Vamos construir essa família. Adriana começou a chorar de felicidade, e Rafael limpou as lágrimas dela com o polegar, beijou a testa dela e disse, eu te amo, e eu vou amar nossos filhos do mesmo jeito que amo você, com tudo que eu tenho. E assim, sentados no sofá daquela casa que era deles, planejando o futuro que iam construir juntos, Rafael e Adriana perceberam que tinham encontrado o que sempre procuraram. Não era perfeito, havia desafios, havia dias difíceis, mas era real, era deles, e era suficiente. Anos depois, quando olhavam para trás, para tudo que tinham enfrentado, para todas as escolhas que tinham feito, eles sabiam que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada momento de dúvida, porque no final o amor tinha vencido. O amor deles, forte, verdadeiro, construído dia após dia, tinha vencido todas as barreiras, todos os julgamentos, todas as diferenças. E eles iam continuar escolhendo um ao outro, todos os dias, pelo resto das vidas, porque era isso que amor verdadeiro fazia. Não desistia, não fugia, ficava, e construía algo lindo do outro lado do medo. E assim termina a história de Rafael e Adriana, duas pessoas que ousaram amar além das barreiras do mundo. Duas almas que se encontraram no momento certo, quando mais precisavam, e que construíram um amor verdadeiro, daqueles que superam qualquer obstáculo. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que eu trago para você. Me conta nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença? Escreve aí embaixo seu nome e sua cidade. Eu adoro saber quem está acompanhando essas histórias. E se você conhece alguém que precisa acreditar no amor de novo, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Que Deus abençoe sua vida. Que você também encontre um amor que te faça acreditar em finais felizes e que você tenha coragem de lutar pelo que realmente importa. A gente se vê na próxima história. Até lá.